Um dia depois que o presidente russo Vladimir Putin elevou o tom de ameaça nuclear, convocou também 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia, Moscou e Kiev fizeram hoje um anúncio surpreendente. Os dois governos inimigos negociaram a maior troca de prisioneiros desde o começo da guerra em fevereiro. A Rússia liberou mais de 200 presos. Entre eles, estrangeiros mercenários de guerra, 5 britânicos e 2 americanos, e integrantes do batalhão de Azov. É o grupo de militares de extrema-direita que foi integrado às Forças Armadas da Ucrânia e resistiu ao avanço russo na cidade de Mariupol até o fim. A medida é inesperada, já que separatistas apoiados pela Rússia disseram mês passado que haveria um julgamento dos soldados do batalhão Azov, que Moscou descreve como neonazistas. Em troca, autoridades ucranianas liberaram 55 militares russos e também Viktor Medvedchuk, político ucraniano aliado de Putin, acusado de traição na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que essa grande troca de prisioneiros, a maior até aqui e feita com a ajuda da Turquia e da Arábia Saudita, envolveu intensa negociação. E a guerra segue. Em Donetsk, hoje controlada por separatistas russos, pelo menos 6 civis morreram no bombardeio ao mercado. Separatistas culparam as forças ucranianas pelo ataque. Donetsk é uma das 4 regiões ucranianas ocupadas pelas tropas de Vladimir Putin, onde vai haver, a partir de amanhã, um plebiscito de adesão ou não à Rússia. Essa semana, depois de quase 7 meses de guerra, o governo russo anunciou esse plano de tentar anexar territórios que ocupou na Ucrânia. Kiev e líderes políticos ocidentais argumentam que essa consulta viola não só a Constituição da Ucrânia, como o direito internacional. Enquanto isso, longos engarrafamentos foram registrados nas fronteiras da Rússia com a Geórgia, Finlândia, Cazaquistão e Mongólia. Isso vem acontecendo desde que Putin convocou 300 mil reservistas para lutar na guerra. Aumentou também a procura por voos para países vizinhos como Armênia, Turquia, Azerbaijão e Sérvia. O porta-voz de Putin disse hoje que os relatos de que homens em idade militar estariam fugindo às pressas da Rússia são exagerados, que há muitas informações falsas sobre isso. Centenas de pessoas protestaram ontem na Rússia contra essa mobilização militar que não era feita desde a Segunda Guerra Mundial. Um grupo de direitos humanos afirmou nesta quinta-feira que 1.300 manifestantes foram detidos. O Conselho de Segurança da ONU está reunido em Nova York e a guerra na Ucrânia é o principal assunto das discussões. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, discursou, mas não ouviu os representantes de outros países. Vamos então até Nova York conversar sobre isso com a Carolina Cimenti, essa crise toda diplomática que passa, obviamente, pela perda de milhares de vidas na Ucrânia, né, Carolina? Bem-vinda e boa tarde. É uma crise humanitária enorme, né? Exatamente sobre isso que o ministro para as Relações Exteriores do Reino Unido está falando aqui atrás de mim, Trali. O Conselho de Segurança está começando a chegar ao fim. É uma reunião, ou a reunião de mais alto nível, desde que a guerra na Ucrânia começou, com os ministros e alguns chefes de Estado participando também. E, bom, foi uma oportunidade para o secretário de Estado americano, Antony Blinken, para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e para o ministro ucraniano também estarem na mesma sala, no mesmo momento. Todos os países falam, obviamente, em uma possível solução diplomática para a guerra, mas a verdade é que, como você disse, Sergei Lavrov entrou, fez o discurso e saiu sem ouvir os outros discursos. Ele, inclusive, chegou depois que o secretário de Estado americano já havia feito o discurso dele. Dmytro Kuleba, o ministro ucraniano, quando chegou aqui, disse aos jornalistas que queria ficar a uma distância segura do ministro russo. E quando ele chegou na sala, ele viu que tinham colocado a plaquinha do país da Ucrânia ao lado da Rússia e pediu para mudar de lugar. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, respondeu claramente ao discurso do presidente russo, que foi feito ontem, que basicamente fez uma ameaça ao mundo de usar todos os armamentos que tem, inclusive nucleares, se qualquer território russo fosse ocupado ou invadido, e inclusive territórios ucranianos ocupados pela Rússia atualmente. Antônio Guterres disse que todos os países que têm arsenal nuclear
tem que respeitar o pacto de contenção de armas nucleares. O secretário de Estado americano também falou sobre isso, pediu que todos os países do Conselho de Segurança mandassem uma mensagem à Rússia para que Vladimir Putin parasse com essas ameaças. E reconheceu, se fala em diplomacia, mas Putin escolheu essa semana, a semana dos debates da Assembleia Geral da ONU, para aumentar o nível de ameaças. O Brasil, representado pelo ministro Carlos França, fez um discurso bastante breve, pedindo para que haja espaço para a diplomacia. Mas o próprio ministro ucraniano, quando basicamente encerrou esse Conselho de Segurança, que já está no fim, disse o seguinte, que sem julgamento e justiça em relação aos crimes de guerra que aconteceram e continuam acontecendo dentro da Ucrânia nesse momento, não haverá nem paz, nem diplomacia. Tralli. Muito bem, muito obrigado, Carolina. A Carolina tem que falar mais baixo aí para não atrapalhar, né? Mas felizmente a gente conseguiu entender tudo o que ela falou e nos trouxe. Obrigado, bom trabalho para você aí, Carol. E chegaram ao terceiro dia os discursos na Assembleia Geral da ONU. Hoje as falas mais esperadas são de Portugal, Espanha, México e também do primeiro-ministro de Israel, que começou a falar agora há pouco. Vamos então até a sede da ONU com outra correspondente nossa, Candice Carvalho, também em Nova York, acompanhando todas as discussões. O que é que você destaca para a gente aqui, Candice? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Tralli, obrigada, prazer estar aqui, boa tarde a todos. Olha, Tralli, essa é a primeira fala do ministro de Israel, Yair Lapid, na Assembleia Geral da ONU, ele que assumiu a liderança do país em julho desse ano. Ele começou o discurso dele falando em paz para a região e ele deve, nesse discurso, Tralli, apoiar uma solução de 2 estados para israelenses e palestinos. Isso é importante porque pode ser a primeira vez que Lapid, como primeiro-ministro, apoia publicamente uma solução de 2 estados. A última vez que um primeiro-ministro israelense fez isso, para vocês terem uma ideia, foi em 2017. Nesse discurso, o Lapid deve também deixar claro que nesse caminho devem haver garantias de segurança para Israel. Falando de ontem, Tralli, que foi um dia muito importante, com discursos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky participou por vídeo, né? Ele que, claro, está na Ucrânia. E ele trouxe nesse discurso uma lista de condições para um caminho de paz para a guerra. Ele diz, por exemplo, que para haver qualquer acordo de paz, o território que a Ucrânia perdeu para a Rússia tem que ser restaurado, que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Ele também disse que a Rússia deve ser punida pela guerra. Entre as punições, ele pede que a Rússia perca o poder de veto no Conselho de Segurança. Embora sejam condições coerentes, afinal, a gente sabe que a Ucrânia tenta se proteger de uma invasão, são condições utópicas. A Rússia jamais aceitaria as condições impostas pelo Zelensky. Tralli. Valeu, Candice. Obrigado pelas informações. Infelizmente, a gente sabe que a Rússia quer dominar, né, a Ucrânia, ou pelo menos uma boa parte do território ucraniano, e por isso, então, a gente, infelizmente, está longe aí de um tratado, de um acordo de paz. A esperança, né, está aqui, né? Tomara que em algum momento isso aconteça. Bom trabalho para você. Pelo menos 9 pessoas morreram em protestos que estão tomando conta do Irã nos últimos dias, de acordo com a imprensa internacional. Jornalistas iranianos afirmam que o número de mortos pode chegar a 17. E as manifestações foram motivadas pela morte de uma jovem de 22 anos que estava sob custódia da polícia. Existem vários relatos de conflitos entre as forças policiais e os manifestantes e relatos também de que autoridades estariam cortando o acesso à internet e às redes sociais. Já tem muitos anos que o Irã não registrava uma onda tão significativa de manifestações. A morte dessa jovem aí, a Mahsa Amini, na semana passada, motivou todos esses protestos, mas o descontentamento da população com a repressão social e as crescentes crises no Irã também levam muito mais gente às ruas. Amini foi presa pela chamada polícia da moralidade, porque ela não estava usando o hijab, que é um véu islâmico. A polícia afirma que ela teve um ataque cardíaco, mas existe a suspeita de que Amini tenha sido agredida até a morte. Especialistas da ONU condenaram com veemência a morte da jovem Mahsa Amini hoje, e eles também denunciaram a violência contra manifestantes pacíficos e defensores dos direitos humanos no Irã.